Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo 5 de março. Agora na Espanha são 19 horas e 56 minutos, no Brasil 15h56 da tarde. Gente, a BTC eu tô no intraday nos 5 minutos. A BTC tá virada numa régua, vamos colocar assim. Não tem amplitude movimentacional. Vocês vejam que os sinais ofertados na sala foram aqui, ó. E aqui, ó, no teste da última lower e aqui no teste da primeira lower. Todos os sinais acabaram fechando no lucro, mas vocês vejam que não tinha muita oportunidade. Isso aqui é um movimento que verdadeiramente antecede uma ampla movimentação. Isso sim eu chamo de silêncio que precede o esporro. Então o gráfico de 5 minutos está bizarro. A BTC está desenhando uma régua. Quando isso acontece, vem coisa forte por aí, logo lá na frente. Aqui no 4 horas, o mesmo cenário se desdobra. Todos os corpos reais aqui dos candles compradores no 4 horas estão desenhando também igualmente uma reguinha. Desde da virada aqui da banda de VWAP semanal, no meu setup aqui da banda de VWAP semanal, a virada acontece de sábado para domingo. Desde a virada, a gente praticamente não desenhou uma amplitude aqui para a banda que começou nessa semana. Ou seja, a gente está desenhando uma reguinha. Isso aqui vai redundar numa explosão possivelmente ascendente para depois desenhar a personalidade da banda de VWAP dessa semana. No gráfico mensal, agora eu vou pular para o diário ancorado na banda de VWAP mensal. Então isso aqui, ó, foi o mês de fevereiro e essa banda que a gente está desenhando é o mês de março. Vocês vejam que a gente está entrando no bico de uma figura triangular. Não tem como negar que os fundos estão ascendentes, que os topos estão descendentes. Tem muita gente falando muita bobagem, dizendo que a BTC está num viés de baixa, claro, objetivo. Gente, como que a BTC está num viés de baixa se a gente desenhou uma torre para cima e agora a gente parece que está desenhando uma bandeira ou uma figura triangular? Tem muito shortado querendo defender a própria posição, negando a realidade. Não tem como negar que isso aqui foi uma torre e isso aqui é um movimento acumulacional. Só o pior cego, obviamente, é aquele que não quer enxergar. É nítido que a gente está acumulando para explodir numa pernada subsequente, que vai ser a nossa onda 3, ó, que vai levar a BTC desse patamar que a gente está no presente momento, a 22.434, para o andar subsequente, que é a congestão subsequente, que é 30 mil dólares. Então, e vejam que a nuvem de Shimoku está representando um poderosíssimo suporte que está sendo religiosamente respeitado. Nem incursionar para dentro da nuvem a gente consegue. Então isso aqui claramente está se desdobrando como uma onda 1. A acumulação triangular ou bandeira de alta com a bandeira aqui, que é uma subcanaleta de baixa, não importa qual é a acumulação que um ou outro porventura vislumbre, o fato é que a gente está numa acumulação e isso aqui vai redundar numa onda 3 que vai levar a BTC para 30 mil dólares. No intraday tá uma régua, todos os sinais fecharam no gain hoje, com lucro no bolso dos assinantes, tanto na sala quanto no copy trade. No copy trade foram mais de 8 sinais fechados no gain. Na seara fática, a reunião de chefes financeiros do G20 deu um passo forte em direção ao regulamento dos criptoativos, em que pese a resistência norte-americana, o fato é que a reunião dos ministros de finanças e governadores de bancos centrais do G20, que aconteceu de 24 a 25 de fevereiro na Índia, foi concluída com o compromisso de regulamentar o setor cripto até a próxima reunião. E o Departamento de Justiça norte-americano quer impor mais restrições à fiança de Sam Bankman-Fried. Segundo a proposta dos promotores, o Sam Bankman-Fried ainda faz uso de smartphone. A fiança a promotoria quer rever os termos da fiança para que ele tenha acesso a um telefone analógico sem acesso à internet. Enfim, a situação do Sam Bankman-Fried vai se complicando cada vez mais. E a indústria cripto já começou a sair dos Estados Unidos. Segundo o CEO da Ripple, muitos projetos
e muitas corporações e startups estão saindo dos Estados Unidos. Quem agradece essa tresloucada administração Biden no que concerne aos criptoativos é a Austrália, Reino Unido, Japão, Singapura e Hong Kong. Os Estados Unidos parecem que não sabem se querem regulamentar ou, enfim, criar um marco legal de criptoativos, e numa administração sem direção, muitas corporações estão optando por deixar a jurisdição norte-americana. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán fez um comunicado duro esse final de semana, dizendo que é inadmissível que uma guerra acontecendo em plena Europa, num ambiente bélico dentro do território europeu, os americanos tenham ainda a palavra final. É ridícula a situação da Europa no que concerne às decisões de Bruxelas e da União Europeia como um todo, e que acaba vendo em todas as decisões oriundas de Bruxelas somente o aval e o reconhecimento de interesses americanos. Segundo Viktor Orbán, que é primeiro-ministro da Hungria, que integra a União Europeia, mas não faz parte da zona do euro, segundo ele, a Hungria não vai entrar nesse conflito, nessa guerra por procuração que só tem por objetivo visar os interesses norte-americanos, e que a Hungria não vai ser feita de fantoche dessa guerra por procuração norte-americana. Enfim, é uma posição dura de um integrante da OTAN, que é a Hungria, integra a União Europeia, só não faz parte da zona do euro. A Hungria optou por manter a sua moeda fiat soberana. E o pico do petróleo vai passar do patamar de $100. Segundo analistas geopolíticos e econômicos, o fato é que a demanda por petróleo na China e na Europa vai fazer com que o barril de petróleo ultrapasse o patamar de $100 ainda em abril. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A guerra vai escalando para patamares ainda mais graves. A BTC segue escalando, está desenhando nitidamente uma figura triangular que vai se desdobrar em direção a $30 mil. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.